Olá, tudo bem? Eu sou Adalberto Rô, sou ator, professor de teatro, iluminador. Esse aqui é o Terceiro Sinal. Se você já está acostumado a ver os vídeos aqui, então você sabe que esse é um lugar para a gente falar sobre arte, cultura, entretenimento, teatro principalmente, e que a gente já fez alguns vídeos aí, né, em torno dessas temáticas. E hoje nós vamos falar sobre o papel da atuação nos espetáculos de artes cênicas e sobre o papel do ator e da atriz. No, nos últimos vídeos, sei lá quando que foi exatamente na ordem aí, mas a gente fez alguns vídeos falando sobre o que faz o teatro, né? O que compõe o teatro principalmente. E também teve um vídeo, né? Se você não viu esse ainda, depois desse vídeo aqui, corre lá ver e depois, né? Continua vendo os vídeos do canal. Mas é um vídeo falando sobre o que faz o teatro, quais são os componentes. E também tem um outro vídeo que é a continuação, que é sobre as pessoas, os profissionais, os setores que envolvem a produção teatral, a produção de um espetáculo. Isso se caracteriza principalmente no espetáculo de teatro, mas dá pra gente pensar nas artes cênicas de modo geral, assim, porque, digamos lá, algumas dessas funções se mantêm na ópera, se mantêm no balé, se mantém também no circo, na dança. Algumas dessas funções vão repetir também em outras áreas, nem todas vão ser exclusivas do teatro. E hoje nós vamos se aprofundar em uma que é bem mais específica do teatro, mas que também conversa com outras áreas ali, que é a parte da atuação, né? Que são, dentro dessa atuação, quem são os envolvidos, né, de maior destaque, digamos assim? Os atores e as atrizes. Então vamos falar mais a fundo sobre isso, sobre como que é a estrutura ali, o que trabalha, o que faz, como vive, do que se alimentam os atores e as atrizes. Agora vamos falar como que nasceu o papel do ator e da atriz, né, dentro do teatro, enfim. Não simplesmente nasceu assim, tipo, pô, tá ali, alguém falou só que vai ter e acabou. Vamos trazer assim, dentro da cultura ocidental, principalmente, que é onde é a minha maior formação, minha formação mesmo, né? E aonde a gente tem também bastante relato da estrutura de como que foi. Principalmente a partir de Aristóteles, a gente tem relatos ali falando sobre a figura de que lá no começo da Grécia, na Grécia lá antigamente, digamos assim, alguns séculos antes de Cristo, tinha os cultos a Dionísio e festas onde tinha comemorações e cantos e danças e interpretações, mas eram tudo interpretações, principalmente se fosse contar as histórias dos deuses ou alguma referência a essa festa dionisíaca. Normalmente eram em coros que se fazia, grupos cantando músicas ou recitando poemas, coisas assim, mas então era a figura de coro, era mais de uma pessoa fazendo, ou se fosse uma pessoa, mas era praticamente assim para simbolizar um coro, um grupo inteiro falando, né? E aí até que o que a história nos traz é que teve a figura de Tespes, que foi o primeiro ator, que ele passou no meio desse coro, dar um monólogo, interpretando, dizendo que ele era Dionísio, interpretando Dionísio, e aí então ele fazendo essa referência em homenagem ao deus, e a partir dele então começou-se nessas festas onde tinham essas representações, essas lembranças sobre as histórias lá, a ter a figura de uma pessoa que interpretava Dionísio e falava, né, coisas ali e tal, tinha esse momento de monólogo em cima de uma carruagem que aí ficou, né, como que contínuo dentro dessa festa. E aí aos poucos, quando foram ter as outras apresentações dentro dos festivais ali, das festas, passou-se a ter essa cultura de ter pelo menos uma pessoa contando essa história,
e o coro. Então passou a ter o ator separado, que botava a máscara, botava roupa, tamanco, grandão e tal, para contar alguma parte da história, e às vezes esse mesmo ator usava mais de uma máscara para então ele representar, ele dizer que estava apresentando novamente ali uma coisa que as pessoas já conheciam ou que não conheciam, né? Alguém ali poderia não conhecer, mas que ele estava reapresentando, né? Estava ali para também simbolizar alguma coisa. Esse ator antigamente lá em grego, inicialmente foi conhecido como Hipócritas, sei lá como falar em grego, mas que seria tipo aquele que finge, porque era como eles daí explicavam o que era aquela pessoa. Porque daí então era para facilitar como você explicar o que era aquela criatura que botava uma máscara para dizer, ah, porque agora eu sou Deus tal, e a história foi assim, assim, assim que aconteceu. Era aquele que finge que é um Deus ali na frente de todo mundo. Então, né, aquele que finge que é alguém ali e tal, não sei o quê. Mas não necessariamente o que um ator faz é fingimento, né? Não é bem assim, mas a história básica do começo ali de surgir o ator é isso. Daí foi o Thespis o primeiro, começou a ter essa ideia de que uma pessoa podia então contar no meio do coro, e aí passou-se com o tempo a ter duas pessoas, e aí ia se ampliando isso até no futuro a gente chegar a ter, né, várias pessoas no elenco ali interpretando, e às vezes tem trocentas pessoas interpretando, tem um coro também, tem essas pessoas que passam a ser coro e depois voltam, né? Então tem várias outras possibilidades que surgiram depois, mas tudo começou com uma pessoa se destacando dentro do coro ali e dentro desse monólogo, especialmente ali. Isso é claro que eu estou falando, né, principalmente das referências que a gente tem de estudo do Ocidente, porque dentro lá do Oriente, da Indonésia, China, Japão, lá são outras referências, tem outros tipos de histórias para dizer de onde veio o ator e tal, como foi. Mas, por exemplo, se você viu o vídeo que eu fiz falando sobre a história da contação de histórias, você vai saber que então na África lá, dependendo do país da África, a gente tem a figura dos griots, que são uma espécie de atores que contam histórias de uma outra forma e que também tem esse papel de dançar, cantar, contar a história e passar o conhecimento adiante, né? Mas é uma referência que não é ocidental e do mesmo, né, origem que eu acabei de falar. Bom, agora eu vou falar para vocês aqui o que um ator faz, né? O ator, ele dentro do processo do teatro, ali a gente está falando, né? Não vou falar tudo que o ator faz na vida dele, no dia a dia, mas o ator em si, dentro do espetáculo, o que ele faz? Ele prepara, né, corporalmente e psicologicamente, de todas as formas possíveis, para que ele consiga entregar o espetáculo, interagir com o espetáculo e interar, passando uma informação ou passando uma energia, ali, uma troca com o público. Ou seja, então ele vai de diversas formas que ele pode fazer isso. Ele vai usar então o corpo dele, a música, os sons, os ritmos. Ele vai usar de palavras, de histórias, de fábulas, de todas as formas poéticas que for possível e ele conseguir, para ter uma troca de experiência e de vivência, de conhecimentos com o público, né, de uma maneira bem genérica e ampla, é mais ou menos isso. Então, atores, o que eles vão fazer? Às vezes eles vão estar representando, ele está ali porque ele na verdade é para estar simbolizando uma personalidade de alguém que foi, que existiu, ou que isso e aquilo. Ou às vezes ele pode estar ali para performar alguma situação. O ator ele vai passar a buscar viver a vida de uma outra pessoa para mostrar para quem está assistindo o que é essa vivência da vida da outra pessoa. Num teatro bem realista, por exemplo, você, enquanto ator, tem que mostrar de verdade, né, o quanto mais próximo ou mais verossímil possível, o que é a vida de uma personalidade, de uma pessoa
que o dramaturgo ou que o diretor escolheu, que os atores ali combinaram, para que aquele público consiga compreender como é a vida dessa pessoa e, a partir daquilo, ter alguma sensação, ter alguma empatia, ou simplesmente compreender a história de vida daquela pessoa, aprender alguma coisa. Então o ator ele vai fazer todos esses processos. Às vezes, o mesmo ator ele passa por todos esses processos num espetáculo, às vezes ele num fase de ensaios, né? Porque também tem isso, o ator ele se prepara, ele treina, ele estuda, ele faz todo um ensaio antes para chegar lá no espetáculo e mostrar aquilo e executar. Isso seria todo esse processo, é desde o ensaio até a apresentação, até o encerramento da apresentação do ator, é esse trabalho do ator, porque enquanto ele está ensaiando, ele está se preparando. Mas a hora que está dentro do espetáculo ali, tem coisa que está acontecendo naquele momento só e que o ator não pode não ter vivenciado antes, mas que ele ali está construindo. E por isso também que a cada espetáculo o ator vai fazer uma coisa nova ou diferente, ou pode fazer aprimorado, melhor, porque o teatro ele é bem mais, né, do momento, da coisa efêmera. Aconteceu ali, o ator não tem muitas vezes como repetir exatamente aquela apresentação, aquele momento que ele fez. A formação do ator, para quem, né, a gente está falando aí, o que o ator faz, como que é, de onde veio. Para a formação desse ator, muitas vezes tem gente que se forma como ator no trabalho mesmo, no dia a dia. Tem atores que são renomados, famosos aí, e até dentro do Brasil, assim, quando foi instituído lá o registro de você poder colocar em carteira de trabalho e tudo mais, que você era profissional das artes, de espetáculos e tal, foi pego já quem trabalhava na área e daí colocado que essa pessoa era atriz, ator e tal. Então, às vezes a pessoa nem tinha uma formação acadêmica, uma coisa assim. Porque justamente não é uma coisa extremamente necessária de que você tenha uma formação acadêmica para que isso aconteça. Porém, quanto mais pesquisa, trabalho, horas de voo, digamos assim, quanto mais horas de trabalho, de pesquisa, de estudo que a pessoa tem, melhor fica a formação. Dentro do campo acadêmico da pessoa, que quer, digamos, você quer estudar algum curso para daí ser ator, você pode fazer cursos técnicos, cursos que são técnicos, não chega a ser um nível de graduação de faculdade, mas não é um curso livre, ele tem uma questão de curadoria ali, de que entra no diploma, o que não, você ter algum estudo pelo menos teórico da coisa e ter um tanto de estudo prático, né? Como qualquer coisa técnica, se você for fazer um curso de mecânica técnica lá, também é um patamar de um curso técnico de atuação, de teatro, enfim. E você também tem cursos livres que ajudam a formação, mas normalmente esses cursos livres eles não vão ter a mesma complexidade do que um curso técnico vai ter. Tem a complexidade maior, que é o curso de graduação de nível universitário, então, que, por exemplo, você fazendo um bacharelado em teatro, artes cênicas, né, você vai ter ali a mesma busca de parte teórica e prática que seja um pouco mais próxima de quem faz um bacharelado em outra área qualquer. Às vezes a pessoa quer ter uma vida de profissional de ator, e trabalhar com isso, e aí só que ela não quer ter necessariamente esse mesmo estudo da universidade. Então às vezes a pessoa faz um curso técnico e já bora pro mercado de trabalho e tal. Ou às vezes a pessoa faz um e daí depois vai buscar a universidade. Não que uma coisa seja pior ou melhor que a outra, tá? Não estou dizendo que uma é melhor ou pior que a outra. Só aumenta um pouco mais a complexidade das coisas ali, do quantidade de estudo envolvido dentro desse processo ali de formação. Ou digamos, você só quer fazer um curso para sacar como que é a atuação, ter uma experiência de ator, mas você não quer viver disso, não quer ser um profissional que viva disso, ou que viva pesquisando, que viva na produção acadêmica também e tal. Então às vezes é só fazer um curso livre para você entender como é a atuação e ser um ator,
pelo menos assim nas horas vagas ou no momento de diversão, coisa assim, já é o suficiente. Então, o curso livre, muitas escolas de teatro, próprios teatros mesmo, assim, às vezes o teatro tem curso livre de teatro dentro dele ali, ou companhias dão vários cursos livres assim durante o percurso do ano. E o ator de teatro no Brasil, não só no Brasil, né, no mundo, quanto mais completo ele for, melhor acaba sendo, inclusive no mercado de trabalho. Então, a pessoa que fez um curso livre pode ser bem vista no mercado de trabalho, principalmente se ela tiver talento e tiver bastante trabalho ali. Se a pessoa tem um curso livre, tem um curso técnico e também trabalha bastante e é muito talentoso, também vai ser bem visto. Mas quanto mais coisas, digamos, quanto mais completa ela for, melhor ela vai ser vista no mercado de trabalho. E cada espetáculo que a pessoa faz contribui para essa formação, para que a pessoa também complemente as informações que ela tem, a bagagem para o personagem também, ou para a vida dela como ator também, porque tudo vai agregar como uma informação a mais, né, uma camada a mais ali no trabalho dela. Só para complementar sobre a formação, então, que tem fundamental assim, importância dentro da formação, principalmente ocidental, para os atores em geral, algumas pessoas, né, eu vou citar só duas, assim, que são bem, de certa forma, genéricas, mas que tipo, teve muito estudo em cima. Se você tiver interesse, pesquise ou comenta aqui, quero mais referências na próxima. Que são pessoas como o Stanislavski e a Viola Spolin, que a Viola Spolin bebeu do Stanislavski, né? Pegou ali a mesma fonte. E o Stanislavski foi um dos primeiros dentro do Ocidente, assim, da era moderna, a fazer toda uma pesquisa de como que é o processo da atuação e como que isso pode ser melhorado e ampliado, tá? Para criar um método assim de atuação. Então, são dois nomes que são meio básicos assim para a gente sair, né, estudando, e que fica aí de referência e são pilares para a atuação ocidental até hoje. Tem gente que usa muito dessa fonte. Agora, então, vamos entrar para a gente ir encaminhando para o nosso final desse vídeo, da nossa história, como que se encaixam ali, o que é o ator indo para outros mercados de trabalho, outras áreas. Por exemplo, um ator, ele, além de poder trabalhar com teatro, ele pode muitas vezes acabar servindo para uma ópera ou para um balé, dependendo muito, né, das habilidades da pessoa ou do qual a necessidade nesse lugar. O ator também ele pode acabar interagindo com cinema, né? Porque o mesmo ator que tem a formação no teatro, às vezes ele pode servir para o cinema, ou às vezes ele pode migrar e buscar outras formações complementares para atuação de cinema, que tem uma especificidade, é um pouco diferente a atuação de teatro e de cinema. O ator também ele pode acabar se encaixando na televisão, que aí às vezes muita gente olha só pro ator da televisão e acha que só ele é ator, não do teatro, não do cinema, sei lá, alguma coisa assim. E na verdade é outra técnica, outras coisas para televisão também. E muitos atores começaram no teatro, foram para televisão, depois foram fazer cinema ou foram para o cinema e televisão juntos. E aí em cada lugar tinham que aprender e tinham que aplicar a atuação de uma forma diferente. E isso são linguagens diferentes, mas que a pessoa pode se conversar, o mesmo profissional pode ampliar a sua performance indo também para outros lugares ali. Não que um seja melhor ou pior que o outro, só muda algum jeito ali, né, dentro dessa formação e da atuação. Mas o ator também pode acabar fazendo trabalhos de modelo, porque dependendo da formação, do porte da pessoa, sei lá, a pessoa pode acabar atuando ali, né, no mercado da moda, do entretenimento, nessas coisas assim. Também tem um outro que eu estava quase esquecendo, que é dublagem. Os atores, por terem também nós atores, por termos essa também compromisso com você estudar a voz, o corpo, dança, várias linguagens, muitas vezes o ator ele pode acabar se encaixando também, indo para o lugar da dublagem. Então, se você acaba
ingressando nesse lugar ali, nesse mercado de trabalho, você pode também ter uma atuação ali paralela dentro do mercado da dublagem, ou às vezes tem gente que é ator que praticamente só trabalha com dublagem e para de fazer todas as outras coisas, sei lá. Ou tem gente que só trabalha também com locução, com outros tipos de entretenimento na parte do áudio, né, do rádio, coisa assim, e também acaba interagindo ali, sendo uma coisa, das vertentes de estudo dos atores. E essas são alguns dos lugares para onde o ator não necessariamente vai ficar só preso no teatro, mas ele pode ir para essas outras linhas de produção, assim, digamos, dentro do mercado da economia criativa aí, né, que a gente tem no Brasil e afora. Se tem alguma outra informação que você gostaria de saber, coloca aqui embaixo, comenta nesse vídeo. Se você gostou, compartilha por aí, manda para as pessoas saberem o que é o trabalho do ator, saberem um pouco mais. Se você discorda de alguma coisa, comenta, manda mensagem para mim, manda lá no Instagram também mensagem. Se você não me segue lá no Instagram, siga também lá. Curta esse vídeo aqui, se você ficou até agora. Coloca aí o seu joinha aí, o seu gostei. E se inscreve no canal se você não está inscrito e está vendo esse vídeo aí. E vamos falar mais sobre como que é o dia a dia da arte, do entretenimento, da nossa cultura. Muito obrigado, até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.